Roberto, Rádio professor CBN, boa noite. decidiu... A gente viu pela escalação que praticamente nada mudou, né? O Haldane era titular, estava voltando. O que você conseguiu passar para o time ir para esse jogo aí e acabou sofrendo aí mais uma derrota em casa? Boa noite a todos. De sexta-feira, né, até hoje, nós não tínhamos tempo hábil para mexer muito. E eu quis até que a equipe fosse repetida em função exatamente para que a gente não tivesse ou não cometesse nenhuma injustiça com nenhum atleta. E até porque, boa noite a todos, de sexta-feira, né, até hoje, nós não tínhamos tempo hábil para mexer muito. E eu quis até que a equipe fosse repetida em função exatamente para que a gente não tivesse ou não cometesse nenhuma injustiça com nenhum atleta. E até porque nós vamos, a partir de agora, ter um pouquinho mais de noção daquilo que está acontecendo. O jogo de hoje já foi uma prova disso daí, eu assisti lá das tribunas, deu para a gente ver bastante coisa dos dois lados, algumas negativas e outras bem positivas também. O Atlético foi, de certa forma, castigado no resultado, porque fez 1-0, teve a chance para fazer o segundo gol, fez 1-0 aos 2 minutos e tomou o empate aos 4. E aos 3 minutos ele teve a chance de fazer o segundo gol. E aí depois, com a expulsão do Derek, havia entrado no intervalo, e que tinha dado uma alma diferente à equipe, aí a gente com um jogador a menos, logicamente que ficou tudo mais difícil. Mas eu vi uma equipe que brigou, eu vi uma equipe que não se entregou, mas também vi uma equipe que precisa de ajustes, que falhou em demasia ao longo do jogo, né? Alguns erros de organização, outros erros por insegurança, muitas vezes por falta de confiança. Isso tudo, obviamente, que leva um certo tempo para a gente consertar, mas eu tenho certeza que com o dia a dia de treinamento, a gente vai dar uma ajustada boa nessa equipe. O torcedor que está saindo chateado hoje, ele pode ter certeza que eu também saio muito chateado por ter tido mais uma derrota, mas com uma frase aqui para ele, torcedor, que nós vamos mudar essa situação rapidamente, porque eu também fiquei muito desconfortável a partir do instante, ao término do jogo, com mais uma derrota. Boa noite, Mancini. Boa noite. Gostaria de saber a sua impressão do vestiário, porque o Atlético sofre mais uma virada em casa, já são 6 expulsões nessa Série A de Campeonato Brasileiro, não consegue vencer em casa em 7 jogos disputados. É claro que o seu trabalho está só começando agora, mas eu queria saber a sua impressão do vestiário. O que foi o Atlético depois de mais uma derrota? Eu vi um vestiário extremamente positivo no começo, antes do jogo, e vi um vestiário muito abatido no segundo tempo, ao término do jogo. E isso, logicamente, que não pode acontecer, porque quando você vai para dentro de campo e você entrega aquilo que você tem que entregar, e mesmo assim você sai perdedor, significa que o adversário foi mais feliz ou foi mais efetivo do que a sua equipe. Eu vi um jogo onde nós tivemos uma certa dificuldade no comecinho do jogo, aí passamos a dominar a partida, até que ao término do primeiro tempo já havia um certo equilíbrio, voltamos melhor que o Atlético, fizemos o gol, mesmo após o empate, a gente ainda tinha um ótimo volume de jogo, era perigoso na frente. Após a expulsão, aí obviamente que as coisas acabaram de certa forma piorando novamente, mas isso é natural para uma equipe que está 7 jogos sem vencer, chegar no vestiário desacreditada, desconfiada, mas isso também faz parte do meu trabalho, que a partir de agora, eu vendo esse cenário todo, eu vou atacar para que a gente possa estar mais equilibrado emocionalmente, para que o desempenho seja melhor dentro das partidas. A gente está jogando um campeonato que é um dos mais difíceis do mundo, não é fácil você jogar contra certos adversários ou contra todos os adversários da Série A. Os 19 adversários têm um potencial de jogo muito interessante, então nós temos que entender isso e corrigir algumas coisas. Por exemplo, a nossa
linha de zaga baixa muito antes do ponto, possibilitando que o meio-campo fique muito grande para uma marcação ajustada. A gente tem que ter uma imposição física maior. Hoje a gente encontrou uma equipe que duela bastante e a gente perdeu a maioria dos duelos. Então, tudo isso são questões que a gente tem que ir ajustando. Não é do dia para a noite, mas eu enxerguei bem, até porque assisti o jogo lá de cima, e lá você tem uma visão muito mais detalhada do que quando você está ali à margem do gramado. Boa noite, Mancini. Boa noite. Você falou dessa questão, né? Na sua apresentação você falou da questão do choque nos jogadores, justamente por conta da falta de tempo que você vai ter para trabalhar com essa sequência de jogos que o Atlético tem nesse mês, começando com o Palmeiras já na próxima rodada. Queria saber como que você pretende dar esse choque dessa realidade e como que você pretende montar a equipe sem o Luiz Fernando, que tem sido o principal jogador do Atlético. Olha, sinceramente, eu ainda não pensei nisso. A partir do instante em que eu vi o Luiz Fernando tomando o terceiro cartão na hora do jogo, eu já comecei a tentar buscar alguma solução, mas te confesso que ainda não tenho, né? E de outra forma, esse choque é a realidade. A gente tem que falar a verdade para o jogador. Não existe maneira de você dar um choque se não for falando a verdade. Às vezes a gente pode elevar a voz, às vezes não, depende muito de cada situação, depende muito de cada jogador, de cada pessoa, mas é necessário que eles entendam que aquilo que eles estão apresentando dentro de campo, com exceção da vontade de hoje, porque eu não posso falar que o nosso time não correu, não lutou e não brigou até o último minuto de jogo. Mas o que ele está entregando em termos táticos e técnicos está abaixo do que eles podem. Então nós temos que corrigir isso o mais rápido possível. Não é uma questão simples, não é simplesmente você ir lá com uma varinha mágica e acessar isso no atleta. É falando a verdade, é mostrando para ele, é sendo duro, porque o futebol exige isso. Não sou eu, Mancini, que estou pedindo algo fora do normal. Não, o futebol moderno exige isso aí, exige que você duele, exige que você jogue um pouco mais duro, exige que você não perca bolas aéreas, porque quando isso acontece, você tem uma grande chance de perder as partidas, e foi o que nós vimos ontem. Então, esse choque vai ser dado. Boa noite, Mancini. Rafael Bessa, Serra Dourada, SBT. Agora há pouco o Adson esteve aqui e confirmou a chegada do Janderson. Nós já até vimos o Janderson aqui. Isso. Ele falou que está numa negociação bem avançada com o Campbell também. E o Atlético tem o Jorginho, que já está aqui. Essas peças já são suficientes, te dão confiança de que vão dar uma nova formatação ao Atlético? Já melhoram, não tenha dúvida que já melhoram, porque são atletas de potencial, são atletas de característica um pouco diferente do que nós temos. 2 deles são muito identificados no clube, e um outro que é um atleta recheado aí de elogios, né? Então nós temos que entender que já melhora, que já são mais opções, mas talvez a gente precise de mais peças, porque a nossa situação no campeonato pede isso. É óbvio que eu vou sentar com o Adson e conversar com o Adson sobre tudo aquilo que eu vi nesses 2 ou 3 dias aí, a minha impressão. Mas se a gente for analisar normalmente aquilo que acontece no futebol, você sempre, quando uma equipe está mal colocada no campeonato, falta alguma coisa de entrega. E aí eu não estou falando de entrega de disposição, eu estou falando de entrega de gesto técnico, de gesto físico. Hoje nós tomamos um gol num tiro de meta, pô. Não, você não pode aceitar um lance desse. A gente perde a primeira bola, está marcando mal a segunda e acaba tomando gol 2 minutos depois de fazer 1-0. Qualquer time que jogue a Série A sabe que quando você faz um gol, o jogo fica na tua mão, como ficou. Nós perdemos o gol no lance do Cal e acabamos tomando o gol no tiro de meta seguinte. Então, são detalhes que muitas vezes a gente fica falando aqui nas entrevistas, mas que eles existem no futebol e que muitas vezes ele joga a seu favor quando você é merecedor, e quando você não é merecedor,
torcedor, ele joga contra você, e foi o que aconteceu hoje. O nosso time foi castigado por mais uma derrota, mas isso não muda em nada aquilo que eu penso sobre o time do Atlético. Não mudou em nada. Não mudou, eu conheço a maior parte dos jogadores, eu conheço o Atos, eu conheço o clube, e eu tenho certeza que nós vamos reagir. Boa noite, professor Mancini. Sou o Adriano Almeida do Esportes Mais. O atacante Emiliano Rodrigues começou o ano muito bem, mas mais uma vez passou em branco e foi substituído no intervalo. Ele demonstra uma falta de confiança, o senhor já está pensando em trabalhar alguma coisa diferente com ele. É um atleta que já demonstrou uma qualidade, mas no momento não consegue entregar, e a torcida tem pegado muito no pé. O senhor tem pensado no atleta? Olha, para te falar a verdade, hoje eu vi a torcida pegando no pé de mais atletas, não só do Emiliano. E isso é natural, porque quando você não está entregando, o torcedor ele fica impaciente, ele quer ver o time dele ganhar. O torcedor quer sair na segunda-feira botando a camisa dele, mostrando para todo mundo que ele tem orgulho do time que ele torce. E quando isso não acontece, é natural que ele fique chateado, que ele cante, que ele vai... que faça protesto, desde que seja de forma pacífica, né? Mas, enfim, o caso do Emiliano, achei o Emiliano hoje desconectado com a equipe. E por eu ter uma visão hoje, assistindo lá de cima, privilegiada, eu fiz alteração no intervalo, porque eu vi que ele estava destoando da organização de jogo. E quando isso acontece, a gente tem que agir, porque eu não posso jogar com 10 jogadores. A partir do momento, e isso pode acontecer com qualquer outro jogador em campo, quando você percebe que o atleta está desconectado com o teu teor de jogo, você tem que fazer a substituição. E no segundo tempo eu até demorei um pouco a mexer, e vocês devem ter percebido disso, nós fomos mexer lá para 27, 28 minutos, exatamente porque o time estava muito encaixado, e não merecia tomar os 2 gols que tomou. Mas é futebol, e nós temos que entender e fazer de tudo para que esses detalhes sejam favoráveis a gente na sequência de jogos. Mas especificamente sobre o Emiliano hoje fez um jogo abaixo, assim como outros atletas fazem em outras partidas. A gente tem que tentar da melhor maneira possível, até porque a gente precisa de todos os jogadores prontos, e melhorar o jogador, e tentar readquirir a confiança do jogador. Jogador que entra em campo sem confiança, ele entrega para a gente 70%, ele já sai entregando 70% do que ele pode, porque ele não arrisca um passe, ele não arrisca um domínio, ele quer fazer sempre o simples, e isso para a gente não serve. O Atlético tem que ter 11 jogadores em campo, jogando no seu limite, para a gente poder começar a competir com o adversário. E quando tem alguém abaixo, infelizmente acaba pesando mais, o que muitas vezes não acontece com outras equipes. Existem equipes dotadas de uma técnica tão grande, de uma capacidade tão grande de jogo, que a parte técnica acaba sobrepondo a parte física quando há uma dificuldade dessas equipes. Não é o nosso caso. O nosso caso o Atlético vai ter que brigar jogo a jogo por cada palmo do campo. E podem ter certeza que eu vou estar falando aqui em outros jogos de vitórias nossas exatamente sobre isso, dessa mudança que vai acontecer. Antes da gente encerrar a entrevista, professor Wagner, só citando, o Rafael Bessa citou aqui o Jorginho, o Janderson, jogadores que já estão aqui, e nós temos também o Hurtado, Jean Hurtado, que já está também. Beleza, obrigado então, Mancini, técnico do Atlético, no momento Vedacil de Goiás para